Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor, a igreja, graça e paz para quem está em casa, né? Quem está nos assistindo. Nós cantamos sobre como Jesus foi humilhado, né? E nessa noite, nós vamos falar no texto de João, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. E é importante que os irmãos que estão com a Bíblia acompanhem o texto, ou até mesmo se os irmãos da transmissão puderem ir deixando cada versículo para que a igreja possa acompanhar. Porque nós vamos entender como essa humilhação se transformou em glorificação. Quando muitos achavam que Jesus que estava sendo condenado naquela cruz, na verdade era o mundo que estava sendo condenado pelaquela cruz, a partir do momento que não reconhecesse a Jesus como Salvador. E é isso que nós vamos aprender um pouco aqui, no texto de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 26, que é os versículos que nós vamos estar falando essa noite. O texto diz assim: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes se dirigiram a Filipe, que era um dos discípulos, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram para Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizer a André, que é outro discípulo. E André e Filipe junto comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegado a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-a-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém, irmãos? É interessante porque quando eu fui chamado para pregar, eu estava com o texto de Hebreus 11 na cabeça. E eu dei uma aula final de semana para os adolescentes. Até estava brincando com o João Marcos, que ele já vai saber mais ou menos tudo, né? Porque, como eu dei aula no domingo, mas esse texto, ele me chamou muito a atenção. Porque essa narrativa, essa história que é contada de algumas pessoas que vieram até Jesus, é uma narrativa que, num primeiro olhar, parece que não tem tantas coisas, mas ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Por isso que eu falei para os irmãos a importância de a gente acompanhar versículo por versículo. O texto ele começa falando que entre os que foram adorar durante a festa, e essa festa era a Páscoa, havia alguns gregos. Esses gregos, eles estavam em Jerusalém, como eu já disse, por ocasião da festa da Páscoa. E eles estavam ali para adorar o Deus de Israel, como é dito no versículo 20. E eles pediram para ver Jesus. Esse era o pedido desses gregos. Esses homens, eles vieram de longe para ver Jesus e vieram para a festa. Eles podem ter vindo de qualquer parte do mundo de fala grega, possivelmente de uma cidade grega ali da própria Palestina, é o mais provável. Assim como aquele Cornélio de Cesareia, lembra que é citado em Atos 10, que ele também é gentil, homem temente a Deus? Sem dúvida, estes gregos também eram tementes a Deus, porque o texto deixa claro que eles vieram para adorar. Pelo que parece, eles eram de um grupo de gentios que se adaptavam ao estilo de vida do judeu, ou ao culto da sinagoga. Mas eles
sem se tornarem completamente prosélitos. O que é isso? São as pessoas que são convertidas ao judaísmo. É interessante notar, irmãos, que estes gregos gentios estavam curiosos para conhecer Jesus. Pois mesmo morando longe, bem distante, eles atravessaram provavelmente o mar. Eles vieram de longe por causa que eles ficaram sabendo dos feitos que Jesus estava realizando. E as pessoas vinham não só para a festa de Páscoa, mas elas também vinham com o intuito de conhecer esse Jesus. E vale ressaltar que um dos últimos milagres que Jesus realizou foi a ressurreição de Lázaro. E essa ressurreição de Lázaro provocou muitos problemas para Jesus. Então, ali no capítulo 11, que é o capítulo anterior do texto que nós estamos lendo, Jesus ressuscita Lázaro. E entre os capítulos 11 e 12, se passam 2 dias. Muitos estudiosos acreditam que nesse período de 2 dias que passaram, Jesus estava pregando em Jerusalém. E que é nesse momento que ele expulsa os comerciantes do templo, lembra? E ele declara que ali é casa de oração, que é aquela parte que está em Marcos 11, versículo 15 e 17. Então, além de todos os feitos, estes 2 últimos eventos haviam chamado muito a atenção das pessoas, a ponto de nos versículos anteriores a esse que nós lemos, se você vê aí os versículos anteriores, os fariseus eles já começaram a tramar uma forma de matar Jesus. Porque eles falaram, não dá, está todo mundo vindo atrás desse homem. A gente tenta abafar, a gente mente, a gente inventa história, mas essas histórias, elas correm pelo mundo inteiro. E todo mundo que ouve quer conhecer esse Jesus. Então, no versículo 2, o texto vai dizer que estes homens que vieram de longe se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, e fizeram um pedido. Senhor, queremos ver Jesus, versículo 21. E a pergunta que fica é, gente, esses homens vieram de tão longe, atravessaram o mar, ficaram curiosos para conhecer Jesus. Jesus era uma pessoa que tinha livre acesso, quem quisesse. Por que eles não foram direto até Jesus? Por que eles recorreram a Filipe? Isso não fica muito claro. Porque pediram para falar com Jesus através de Filipe. Mas alguns estudiosos acreditam que foram falar primeiro com Filipe, pois seu nome é de origem grega, mesmo este sendo judeu. Mas independente do motivo, Filipe também hesita em falar com o mestre e vai primeiro ao encontro de outro discípulo. Filipe não obedece ali o que eles pediram. Filipe vai, falou, André, tem um pessoal aí que quer falar com o nosso mestre. E aí? Aí André toma coragem e fala, então vamos lá e vamos avisar ele. E é interessante porque Filipe vai chamar André, e André, pelo que tudo indica ali, provavelmente era o melhor amigo de Filipe, pois os dois foram discípulos de João Batista. E então os dois comunicam Jesus sobre a chegada dos gregos que queriam vê-lo. E essa é a história que se passa nos 2 primeiros versículos. Mas o que é muito interessante é que a resposta de Jesus vai totalmente contra aquilo que as pessoas vieram buscar. Eles queriam conhecer Jesus. E a resposta mais normal que nós imaginamos numa narrativa é que Jesus dissesse, tragam a mim, ou peçam que eles esperem e já já eu vou lá. Ou algo parecido. Mas Jesus ele está muito além, né? Jesus ele está pensando na eternidade.
E na resposta de Jesus, que está no versículo 23, fica nítido a sua soberania trabalhando em favor de um propósito maior. Então Jesus responde assim, olha o versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Hã? Imagina, você vai em um local, anda horas e horas para ver essa pessoa. Aí quando você chega lá, essa pessoa fala, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Hã? O que Jesus está querendo dizer com isso? E o bonito do texto bíblico é que Jesus ele sempre deixa a gente de saia justa, né? Porque Jesus ele fala de uma forma que às vezes a gente não imagina. Então, estritamente falando, Jesus não atende ao pedido direto dos gentios, mas à situação que o pedido deles apresenta. No exato momento em que as autoridades judaicas estão se voltando mais violentamente contra ele, alguns gentios começam a clamar por a sua atenção. Talvez quando Jesus falou, é chegada a hora, muitos dos discípulos pensaram, eles devem ter pensado mais ou menos assim, conjecturando. Jesus acabou de entrar em Jerusalém montado num jumento e ovacionado por todos. Agora, pessoas do mundo inteiro vêm ao seu encontro. E agora ele diz, é chegado a hora. Não é possível. Nosso Messias vai se conclamar rei deste mundo e vai destruir todos os inimigos. Provavelmente eles pensaram isso. E esse era o sentimento da maioria dos judeus quanto ao Messias que viria. Eles achavam que seria um reino terreno, que os inimigos seriam destruídos um por um e que eles seriam exaltados nesta terra. E a dúvida que pairava no ar era como seria essa glorificação então do Filho do Homem que Jesus tanto dizia? E no versículo 24, irmãos, Jesus frustra qualquer ideia de glória terrena e nos convida a morrermos com Ele. Jesus ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E fica claro que Jesus está falando da morte dele, porque no versículo 32, Jesus vai dizer o tipo de morte que ele morreria. Ele vai dizer lá no 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ó, quem que estava atrás dele? Os gregos. As pessoas do mundo inteiro estavam vindo até ele. E agora ele fala, atrairei todos a mim. E ele entende num plano de soberania que era chegada a hora. Ele já começa a sentir as dores da paixão dos últimos dias, aonde ele morreria e ressuscitaria. A ponto de exclamar de dor, de falar, Senhor, é chegada a hora, e se sentir tremendamente angustiado por isso, e de falar, eu vou fugir disso de forma alguma, foi para isso que eu vim. E no versículo 23, se no versículo 23, a morte de Jesus está subordinada à sua glorificação, agora no versículo 24, ela é retratada como um grão de trigo que é semeado no chão, morrendo para produzir uma rica colheita. Mas é interessante que a ligação entre os dois versículos é mais profunda. A glorificação de Jesus está ligado à sua recusa em procurar a sua própria glória.
Está ligado em se comprometer sempre a fazer o que agrada ao seu Pai. E aqui está o cerne dessa narrativa, para nós entendermos o que Jesus está falando. Jesus não está preocupado em responder à multidão, por mais que ele se importasse com aquela multidão. Ele deu pão para a multidão quando sentiu fome. Ele curou a multidão quando eles clamaram. Mas Jesus está preocupado em cumprir o plano de redenção. Um plano muito maior. E ele está preocupado em ensinar os seus discípulos em amor. Então, um dos primeiros ensinos que vemos é o ensino da semente de trigo que precisa morrer para dar frutos. Sabemos, todos nós aqui que somos cristãos, nós sabemos que quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, logo depois disso nós somos batizados. E o batismo, ele representa a morte e a ressurreição de Cristo de forma espiritual. Isto é do conhecimento dos cristãos. Cristo em nenhum momento quer que nós morramos de forma física. Isso é bem claro. Mas quando Jesus fala que a semente precisa morrer, vai muito além do novo nascimento. Jesus está falando de uma vida diária, de mortificação do pecado, de morrer para o mundo e de morrer para os nossos desejos pecaminosos. A sementinha de trigo, quando ela entra na terra, ela some. E ela precisa morrer para que dê frutos. Caso contrário, se ela não morrer, ela seca e não dá fruto algum. Precisamos, irmãos, morrer para esse mundo. De modo que não seja mais a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta que fica para a igreja nesta noite, e que você precisa meditar no seu coração e pedir a ajuda do Espírito Santo, é a seguinte: o que na sua vida precisa morrer para que você possa dar frutos? O evangelho que é pregado neste século é um evangelho muito de facilidades, de que aquilo que nós queremos, nós temos, aquilo que nós pedimos, nós temos. Se eu dou, eu recebo. Mas o verdadeiro evangelho que Cristo pregava é um evangelho que exige que nós morramos. Morramos para si. Morramos dos nossos pensamentos que nós tínhamos outrora, do nosso orgulho, dos nossos desejos carnais. Precisamos parar de sermos egoístas e achar que a nossa vontade é a coisa mais importante desse mundo. Lembre-se que o seu mestre, ele não escolheu a vontade dele, mas ele escolheu a vontade do Pai. E se ele não tivesse feito essa escolha, nós estaríamos perdidos. Mas ele escolheu morrer por nós, para nos dar vida. E agora a nossa escolha como discípulos de Jesus deve ser a mesma escolha que o Mestre fez. É escolher morrer naquilo que me prejudica de servir a Deus verdadeiramente, naquilo que me tira o foco das coisas de Deus, naquilo que faz com que eu fique suscetível às ciladas, aos desejos, às tentações. Eu preciso morrer para isso. E a segunda coisa que Jesus quer nos ensinar está no versículo 25. Quem ama a sua vida neste mundo,
a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda eternidade. Como assim, irmão? Odiar a vida? A vida não é uma bênção de Deus? A gente aprende isso, e é. Mas a gente precisa contextualizar, entender o que Jesus está querendo falar. Essa passagem ela é muito semelhante a uma passagem famosa também, que todo mundo conhece, que é aquela que cada um deve carregar a sua cruz. Está em Mateus 16, 24. Aprendemos aqui que seus discípulos precisam estar preparados para renunciar aos interesses presentes em favor de uma herança futura. Não devemos buscar o reconhecimento dos homens e nem a glória própria, pois tudo isso terá um fim nessa vida. E a gente corre tanto atrás dessas coisas, né? Aqui o perder a vida para ganhar e odiar essa vida é no sentido de deixarmos de viver para si, para viver para Deus. Ou seja, eu odeio minha antiga forma de vida sem Deus. E na nova vida em Cristo, eu sou conservado para a vida eterna. Eu sou guardado por Deus. Nós devemos odiar a nossa antiga forma de viver. E devemos louvar a Deus por essa nova vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. E o último ensinamento que nós vemos aqui está no versículo 26, para fechar. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Isso é Jesus falando. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essas escolhas, elas não podem ser feitas somente por atos de mera abnegação. O eu, ele deve ser substituído. O foco sobre si mesmo deve ser trocado pelo foco em Jesus Cristo, que é a suprema revelação de Deus. Essa mudança de foco garante morte e glorificação, pois o Jesus que diz, onde estou, meu servo também estará, está indo a caminho da cruz e do seu Pai. Como a crucificação de Jesus é o caminho para a glorificação, também a morte é o caminho do crente para a nossa vindicação. A morte é o nosso caminho para a vindicação, de dizer, aquele que me serve, meu Pai honrará. Uma vez que eu morro para Cristo, eu posso ser honrado. Só que, irmãos, nós estamos acostumados a pedir primeiro as coisas finais. Nós queremos nossa recompensa sem antes termos vivido a vida cristã. Nós queremos a honra sem ter passado pelo caminho da obediência e da morte que um dia Jesus passou e foi em frente. E ele foi em frente nos esperando que nós possamos trilhar o mesmo caminho. Então, às vezes, a gente quer ser honrado, mas a gente não quer viver o evangelho. Então, que a nossa caminhada cristã não venha pular etapas, porque é isso que tem acontecido muito com a igreja atualmente. É uma caminhada cristã que pula etapas. As pessoas querem ir para o momento da exaltação, quero ser glorificado, quero ser abençoado. Mas que, diferente, a gente possa seguir o caminho estreito. E o caminho estreito é o caminho da obediência. O caminho estreito é o caminho do sofrimento. O caminho estreito é o caminho da morte. Todas essas coisas são inerentes ao discipulado. Não existe discipulado sem obediência. Não existe discipulado sem morte. Não existe discipulado sem sofrimento.
todos nós, todos que estão aqui, todos que estão em casa, precisam passar por esse caminho. Mas o fim desse caminho é glória. E não é uma glória passageira, como às vezes a gente recebe aí em alguns momentos, mas é uma glória eterna. E eu encerro as minhas palavras com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, por como o teu Espírito Santo fala conosco, Senhor. E como o Senhor Jesus nos atraiu, Senhor. Em um certo dia nós estávamos distantes de Deus, perdidos em pecados, e o Senhor nos chamou, Senhor, de uma forma que nós nem conseguimos compreender. E o Senhor nos convocou para essa grande obra. Mas nós não queremos ser, nesta obra que o Senhor chamou para nós ajudarmos, nós não queremos ser, Pai, uma semente que não dá fruto, porque essa só serve para ser jogada fora e lançada no fogo. Mas nós queremos ser uma semente frutífera que dá o seu fruto a 30, 40, 100. Mas para que isso possa acontecer, precisamos, Senhor, nos sujeitarmos a Ti, morrendo, obedecendo e sofrendo, Senhor, pela causa do Evangelho. Às vezes queremos só diversão, queremos só entretenimento, queremos só a vida boa. Mas o Senhor nos convida para algo que num primeiro momento pode ser ruim aos olhos humanos. Mas o peso de glória que está sobre todos os nossos sofrimentos são muito grandes. É um peso de glória, Senhor, que nós iremos receber no momento certo. Agora e só mais um pouco de tempo, Senhor, a sua glória há de ser revelada por completa. E que nós possamos passar pelos dias maus, passar pelas dificuldades, crendo que o Deus poderoso que nos salvou está conosco, conservando a nossa vida, guardando o Senhor das ciladas do inimigo, guardando-nos, Pai, de todo o mal. E por isso nós te louvamos nesta noite e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.